Hello! Vamos fazer a correção das atividades referentes ao quarto bimestre. Aqui nós temos uma tirinha e a imagem mostra lá a garota falando assim: Anthony, what happened? Anthony, o que aconteceu? Aí ele diz: I broke my arm in two places. Eu quebrei meu braço em 2 lugares. Aí ela, really? Sério? Well, if I were you, I wouldn't go back to either one. Bem, se fosse eu não estaria aqui, né, na escola, enquanto não sarasse a primeira fratura. Então, qual é o sentido da sentença condicional, então, nesse último quadrinho aqui, né? O que ela quer dizer aí? Ela fala para ele, fala assim, olha, se fosse eu no seu lugar, eu não estaria aqui na escola jamais, enquanto não sarasse a primeira fratura. Eu ia esperar sarar a segunda fratura. Eu jamais estaria na escola. E na segunda questão, pede qual é a palavra do texto que recebeu um sufixo e se transformou em advérbio. Então, o adjetivo lá, really, ó, real é um adjetivo. Quando eu acrescento o sufixo ly no final, ele se torna um advérbio. Really. Qual dos infinitivos do verbo no passado está errado? Então, nós temos aqui, ó, o happen, colocou o ed no final, happened. Go, where. Break, broken ou nenhuma das alternativas anteriores. Qual é a que está errada, segundo o passado dos verbos? É a B, porque o passado de go não é were. Were é o passado de are, do verbo to be, are. De go, o correto, então, seria went. 4. Complete a frase. If I were you. Então, a menina diz para ele: se eu fosse você, qual que é o sentido então lá da frase? É o quê? Eu estaria feliz? I will be happy? Ou eu não teria vindo para a escola? Qual é o sentido então da frase? I wouldn't have come to school. Ela jamais estaria na escola com o braço quebrado. Pura preguiça. Atividade 2. Qual é a formação retratada no texto? Primeira coisa é você observar as palavras que são cognatas, ou as palavras que você conhece. Então, observando o texto, qual é a informação? Não é para retirar, não é para traduzir o texto, é apenas dizer a informação. E a informação é o quê? A origem do Halloween. Então, aponta aqui para a gente o texto sobre a origem do Halloween. Então, que diz, ó, quando é celebrado, quando é comemorado. Fala que é na noite antes do Dia de Todos os Santos. Fala que a origem veio do festival. É marcado pelo final do verão, o início de um novo ano, 1º de novembro. Então, a informação, no geral, é falar sobre a origem do Halloween. Qual é a ideia central do texto? Digite a resposta em português. Então, vamos pegar as palavras-chave aqui do texto, ó. Children, costumes, door, trick or treat, adults, party. Então, qual é a ideia central? As crianças vestem costumes, falso cognato, fantasias,
e batem à porta dos vizinhos, pedindo doces ou travessuras, e os adultos fazem festa. O Halloween é uma festa que veio com a tradição dos povos chamados, aí vai lá no texto, ó, Celtic Festival. Celtic está relacionada a quê? A celtas, persas ou hindus? Os celtas. As palavras grifadas representam os símbolos do Halloween e significam, respectivamente. Então, ó, pumpkins, candies, ghosts e witches significa o quê? Abóboras, doces, fantasmas e bruxas. Os símbolos do Halloween. Qual é o significado da palavra trick or treat? Então, as crianças batem a porta dos vizinhos e dizem gostosuras ou travessuras. A abóbora é o maior símbolo do Halloween e ela representa a lenda do Jack O'Lantern, lenda da bruxa ou a loira do banheiro. Basta você voltar ao texto e encontrar a palavra que parece lá, Jack O'Lantern. Então, a lenda do Jack O'Lantern. Desculpa que a setinha na hora de passar o slide caiu para a alternativa B, mas a correta é a letra A. É a lenda do Jack O'Neill, que é o cavaleiro sem cabeça. Escreva o nome dos símbolos do Halloween que estão na imagem acima em inglês. Então, a primeira lá, Vampiro, Ghost, Pumpkin, Witch, Zombie e o Jack O'Lantern. Agora, na atividade 3, vai dar mais ênfase às sentenças condicionais. Digite do texto uma frase no futuro. Então, a única frase no futuro que a gente consegue identificar, ó, I will be really scared. O will está abreviado. Então, lá, a frase ó, é I will be really scared. Então, o will está abreviado. É a frase do futuro. É um futuro que você não programa quando vai acontecer. É um futuro incerto. Por que Kate estava com medo do urso? They're so dangerous. Porque eles são o quê? Perigosos. Qual é a sentença condicional presente no diálogo? Aí nós temos duas sentenças condicionais. Sentença condicional é aquela que você vai usar o conectivo if. Então, qual é o sentido? Olha lá na primeira. If I see a bear, I will really scared. Então, vamos aqui para a primeira, ó. Se eu vir um urso, eu ficarei realmente com medo, amedrontada. Os ursos não irão machucar você se você deixá-los sozinhos. Então, olha só, ó o conectivo if, né? Nas duas frases, ó, eu tenho aqui esse primeiro if no início da frase e tenho o if depois na segunda frase. Então, vice-versa. Ou o if pode vir no início ou depois da frase principal. 5, aqui então. Write the phrase in English. Vai escrever essa frase em inglês. Se você respeitar a natureza, você viverá melhor. Então, a sentença condicional, a primeira é no tempo presente e a segunda no tempo futuro. Então, no presente, ó, if you respect the nature. O futuro usa o conectivo will. You will live better. Você poderia também estar abreviando will com o you, usando o apóstrofo LL. E a última atividade
eu pedi para vocês estarem fazendo a tradução do texto sobre o cerrado, porque eu queria que vocês entendessem o inglês instrumental, conseguissem fazer observando as palavras cognatas, que o texto é a maior parte de palavras cognatas. E o objetivo do texto, então, é falar sobre o projeto Salve o Cerrado, um projeto de conservação, de cuidado com o meio ambiente, na preservação e proteção do nosso cerrado, evitando, né, o impacto ambiental, evitando as queimadas, o desmatamento, então preservando o que nós temos de mais rico no nosso estado. Aguardo vocês para qualquer dúvida, tá? Hoje no plantão à tarde. Bye, bye.